Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para esta série de Seja Livre para Finanças Pessoais. E neste vídeo vou-vos falar da reserva. Tenho algumas coisas a partilhar convosco sobre a minha prática de fazer a minha reserva, não é? E vamos então para a prática. Ora bem, lembram-se de nos primeiros vídeos eu vos dizia que 55% era para essenciais, 35% era para poupança e 10% era para gastarem no que quiserem? Pronto, a reserva está incluído dentro desses 35%. Como? Em 5%. Ou seja, dentro desses 35% que vai para a conta poupança do vosso salário que recebem nesse determinado mês, 5% vai para a vossa reserva se ainda não tiverem uma reserva constituída. Ora bem, estão fartos de saber, obviamente, que uma reserva de emergência, ou um fundo de emergência, como vocês queiram chamar, serve exclusivamente para se acontecer alguma coisa inesperada na vossa vida. Se vocês ficarem doentes, se vocês ficarem sem trabalho, se, por exemplo, têm um telemóvel ou um portátil, deixam cair e não têm seguro, têm que ir arranjá-lo e têm que tirar de onde? Vão tirar da reserva. Isto pelo menos é o como eu opero e eu vou buscar só da reserva. Quando eu vou buscar da reserva é porque são despesas inesperadas. Despesas inesperadas num determinado mês e se eu ficar, por exemplo, sem trabalho ou doente e com isso não consigo tirar rendimentos nenhuns porque estou doente e não posso ir ao trabalho, entre outros. E como é que eu opero? Basicamente eu tenho três parâmetros. Os meus três parâmetros é, primeiro, reter 3 meses dos teus gastos fixos. Ou seja, imaginemos que tu tens 500 euros de gastos fixos. 500, 600. Vamos pôr aqui 500 para falar de números redondos. Tens 500 euros de média em despesas fixas em cada mês. E eu trabalho com 3, com 6 ou com 12 meses. Nos 3 meses eu sou apologista de convencer as pessoas a dizer assim, ok, e de convencer a mim mesmo, essencialmente, não é? Que só vou trabalhar com esses 3 meses, ou seja, tenho despesas no valor de 500 euros por mês, então eu vou poupar 3 meses. Ou seja, eu tenho que ter em reserva 1500 euros. Portanto, o que é que estes 3 meses querem dizer? Relativamente aos 6 e aos 12 meses que eu já vou falar. Basicamente, estes 3 meses é quando tu tens um salário sólido, ok? Quando tens um emprego sólido também, que sabes que se a tua empresa onde estás a exercer esse determinado cargo, quando passar por momentos mesmo menos bons e começar a despedir pessoal, por exemplo, tu sabes que tu não vais sofrer cortes de salário ou vais ser um dos últimos, se calhar, a ser despedido, ou se fores despedido, eventualmente sabes que a própria empresa está num grande problema, não é? Portanto, tens de pensar nesses métodos todos. Tens de pensar se a empresa é sólida, se o teu cargo é sólido e se o teu próprio salário também é sólido. E também, para vocês trabalharem com esses 3 meses, não têm que só ser relativo ao vosso trabalho. Tem que ser relativo com outras fontes de rendimento. Se vocês tiverem outras fontes de rendimento e tiverem consolidadas essas fontes de rendimento, consolidadas, o que é que eu quero dizer com consolidadas? Quero dizer que não pode ser volátil. Vocês têm 1000 euros, por exemplo, de salário líquido. Vamos supor, têm 1000 euros de salário líquido. E depois têm outros rendimentos. Rendimentos extras que vocês têm de projetos online, serviços que vocês estão a prestar online, qualquer coisa, ok? Outros tipos de rendimentos, fora aqueles que vocês têm fixo, que é o vosso trabalho. Se no mês de janeiro tu, para outros rendimentos que tu tiveste, foi 100 euros, e depois no mês de fevereiro foi 200, e no mês de março foi 250, e depois no mês de abril cai para 50, a volatilidade é um grande fator a ter em conta nos 3 e nos 6 meses. Eu já vou explicar porquê. Ora bem, portanto, para vocês terem estes 3 meses das despesas fixas, não é? Em reservas, ou seja, de 500 euros em despesas fixas, 1500 euros, 500 vezes 3, 1500, então vocês têm que ter um rendimento fixo do vosso trabalho, da principal fonte de rendimento, que é o vosso trabalho, não é?
E outros rendimentos também têm que estar consolidados, ou seja, têm que estar a oscilar, por exemplo, vamos supor que vocês recebem em média 100 euros por mês de outros rendimentos. Então tem que estar numa média, por exemplo, sei lá, de 80, máximo 60. Recebeste 80 em janeiro, em fevereiro vais receber 100, recebeste em março 90, depois vais receber 95 em abril. Aí já está uma constante nos vossos outros rendimentos. Portanto, é por isso que para essas pessoas têm que trabalhar com 3 meses. Aqui, para 6 meses, que equivale já a 3.000 euros que vocês têm que reservar, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês têm um trabalho sólido, mas também têm outros tipos de rendimentos, mesmo eles sendo voláteis. Portanto, para resumir, nos 6 meses, para vocês constituírem uma reserva de 6 meses do vosso custo médio de vida mensal, vocês têm que ter um trabalho sólido, mas também têm que ter outros rendimentos, sendo também consolidados ou não, ok? Portanto, vocês têm que ter em conta que vocês pelo menos têm esses dois. Se tiverem os dois consolidados, 3 meses. Se não tiver um deles consolidado, então 6 meses, ok? Agora aqui, por fim, e o caso máximo é 12 meses. Ou seja, se és aquele tipo de pessoa, então, que não tem um rendimento do teu trabalho, ou seja, não tem um trabalho sólido, ou és aquele tipo de pessoa que anda a saltar de trabalho em trabalho, como podemos ver aqui no Covid não era assim muito prático, se fosse esse o teu caso, que se eventualmente se acabasse o contrato de um determinado trabalho, outras pessoas se calhar já não te aceitariam porque era mais difícil de arranjar trabalho neste momento enfim, com o Covid, não é? E portanto, és esse tipo de pessoa que não tem um salário, um trabalho sólido, sabes que qualquer fase má que a empresa passe, tu és o primeiro ou a primeira a ser despedida, portanto, tens essa condição. E também tens a condição que só tens este rendimento, não tens outros rendimentos, ok? Portanto, para resumir, utilizas 12 meses, se só tiveres uma fonte de rendimento, outras fontes de rendimento são inexistentes, só tiveres uma fonte de rendimento, que é o teu trabalho, e mesmo assim tu sabes que o teu trabalho não é sólido, podes ser despedido ou despedido a qualquer momento, ok? Portanto, basicamente, espero ter explicado o como eu opero, o como eu faço em termos práticos a minha reserva e como é que eu vou constituir e como é que eu estou a constituir a minha reserva. Portanto, qualquer dúvida deixem nos comentários, por favor, e mais uma vez espero que tenham gostado do vídeo e vejo-nos na próxima.